Olá, o meu nome é Beatriz Azeredo, eu sou discente do curso de Medicina Veterinária pelo Centro Universitário da Região da Campanha e vou apresentar uma revisão bibliográfica sobre as ameaças aos veados silvestres e o seu potencial zoonótico no Rio Grande do Sul. O veado campeiro, os Otoceros bezoárticos, e o veado catingueiro, Mazama guazubira, são duas das 6 espécies de cervídeos que ocorrem no estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, são reconhecidas 8 espécies no Brasil. Com o decorrer dos anos, o tamanho das populações de cervídeos reduziram de forma significativa, decorrente da caça, da competição por alimento e doenças transmitidas por animais domésticos e da diminuição de seu habitat original. A caça, além de ameaçar os animais, também representa risco aos humanos, que têm contato com a carne do animal caçado, desde o manuseio até o consumo, pois trata-se de uma carne sem sanidade e procedência e, por isso, há grande chance de possuir e transmitir zoonoses. As zoonoses são definidas pela Organização Mundial da Saúde como doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos. Em relação aos cervídeos, as zoonoses geralmente envolvidas são a tuberculose, brucelose, salmonelose, leptospirose, hepatite E as parasitoses. O objetivo desse trabalho é, por meio de esclarecimentos a respeito da biologia, das ameaças aos veados silvestres e do potencial zoonótico das espécies supracitadas, protegê-los e evitar a caça e o consumo de sua carne. O veado campeiro e o veado catingueiro são duas das 6 espécies de cervídeos que ocorrem no Pampa, no estado do Rio Grande do Sul. O tamanho das populações de cervídeos reduziram de forma significativa decorrente da caça, da competição por alimento e doenças transmitidas por animais domésticos e da diminuição de seu habitat original. A caça e o consumo de sua carne em determinada área baseiam-se em diversos critérios, como, por exemplo, o tipo de caça, seja de subsistência, amadorista ou com fins comerciais, a preferência pela carne da caça, o acesso ao mercado consumidor, a condição financeira, a disponibilidade de substitutos para a carne de caça, entre outros fatores. Baseado nesses critérios, é possível estimar a situação das espécies silvestres em uma área, uma vez que espécies de grande porte normalmente são mais visadas pelos caçadores. No entanto, se ocorre maior caça e consumo das espécies pequenas, é possível que houve redução das populações das espécies maiores e por isso se tornaram de difícil detecção. Biologia dos cervídeos estudados. Veado campeiro. Os otoceros bezoárticos é típico de áreas abertas como campos e cerrados e até a chegada dos rebanhos domésticos era um ungulado dominante nas extensas áreas abertas do Brasil, Uruguai, Argentina, Bolívia e Paraguai. Ele é classificado pela IUCN com um risco de extinção global de quase ameaçado. No Brasil, seu status é como vulnerável, e no estado do Rio Grande do Sul é classificado como criticamente em perigo. Alimenta-se de plantas forrageiras, flores, folhas novas, gomos e arbustos, sendo considerados como pastadores-podadores. As fêmeas são poliéstricas, com ciclos estrais de 21 dias, e a gestação é de aproximadamente 7 meses. Quando estão próximas do parto, se afastam do grupo e procuram um lugar seguro para fazer o seu ninho, e neste momento se tornam mais vulneráveis à predação. A fêmea produz apenas um filhote e a época de nascimentos varia de acordo com a localidade e a oferta de alimento. Os predadores naturais do veado campeiro são a onça pintada e a onça parda. Porém, o graxaim do campo, a jaguatirica e o javali também são responsáveis pela morte de recém-nascidos e de animais debilitados. O veado catingueiro. O Mazama guazubira reside desde o sul do México até a Argentina, com ocorrência em todo o território brasileiro. A espécie tem preferência por áreas com florestas densas e contínuas e em savanas abertas com pequenas matas. Contudo, se adapta facilmente a terras cultivadas desde que estejam disponíveis locais para abrigo. De acordo com a IUCN, seu risco de extinção global é de pouco preocupante e é menos ameaçado quando comparado com o veado campeiro. Mas, no Rio Grande do Sul, o seu risco de extinção é de vulnerável. Ele apresenta importante flexibilidade ecológica, o que permite ocupar áreas antropizadas e agrícolas, e, portanto, se beneficiam do processo de ocupação humana. A diminuição do número de predadores nessas áreas pode representar um alerta em relação ao potencial invasor dessa espécie, principalmente sobre os habitats de espécies menos competitivas e ecologicamente mais próximas, como o veado mão curta e o veado mateiro pequeno. No Brasil, o predador natural é a onça parda. Também ocorre predação pela onça pintada e pelo cachorro do mato.
Esses animais alimentam-se de frutas, flores e folhas, sendo considerado um frugívoro generalista. Cada gestação dura aproximadamente 7 meses e dá à luz apenas um filhote. A fêmea apresenta estro pós-parto, que resulta na falta de sazonalidade reprodutiva e possibilita até 2 ninhadas por ano. Ameaças para os cervídeos. Com a expansão das cidades, da agricultura e da pecuária, o habitat natural dos cervídeos e da maioria dos animais silvestres diminuiu, possibilitando o encontro destes com os humanos e seus animais domésticos. Este estreito contato facilitou a disseminação de agentes infecciosos e parasitários para novos hospedeiros e ambientes, estabelecendo-se assim novas relações entre hospedeiro e parasita, e novos nichos ecológicos na cadeia de transmissão das doenças. O tamanho das áreas de cultivo ou pastagem com exóticas, a dimensão dos rebanhos e subdivisão interna das propriedades estão inversamente relacionadas à quantidade e localização dos veados campeiros. A ovinocultura é apontada como um dos fatores negativos que influenciam sobre a espécie, seja por competição com os ovinos, por apresentarem hábitos alimentares em comum, ou por transmissões de doenças. No entanto, a espécie se mistura livremente ao rebanho bovino, que o sujeita à transmissão de doenças que acometem ruminantes e biungulados. Essa competição causada pela presença de outros ungulados determina que os grupos de veados campeiros se concentrem em áreas onde os competidores e eventuais predadores não sejam frequentes. Por apresentarem hábitos diurnos, os ambientes abertos que o veado campeiro frequenta e a facilidade de aproximação dos animais torna essa espécie particularmente suscetível à caça. Ainda que a exploração pela caça regulada tenha aumentado em número os veados catingueiros, outras espécies de cervídeos não se adaptam à transformação e antropomorfização de seus habitats naturais, e por isso precisam de proteção total para não entrar em extinção. Outro potencial fator de ameaça às populações de cervídeos é o ataque de cães domésticos, que também ameaçam outros indivíduos da fauna nativa. A caça, o consumo e as zoonoses. As doenças que acometem os animais silvestres de vida livre, sejam de origem viral, bacteriana ou parasitária, podem apresentar potenciais zoonóticos, produzindo impactos sobre a população e a biodiversidade local. É importante ressaltar que a forma subclínica, aquela que não apresenta sinais clínicos, é a mais comum, o que dificulta a identificação, controle e erradicação e, consequentemente, representa maior risco à saúde humana e de outras espécies animais. As doenças parasitárias causadas por eumintos ou protozoários apresentam maior probabilidade de transmissão pelo consumo da carne, como por exemplo o complexo hidatidose equinococose, a criptosporidiose, a sarcocistose, a tripanossomíase e a giardíase. As doenças bacterianas também podem ser adquiridas a partir do consumo da carne, entre as quais podemos citar o botulismo, a campylobacteriose, a salmonelose, a pasteurelose, tuberculose, micobacterioses atípicas e a brucelose. A hepatite E, que é uma doença viral, também pode ser transmitida pelo consumo da carne crua ou mal passada. O preparo da carne de caça também pode apresentar riscos. Em todas as etapas, desde o abate até o consumo, a manipulação e o contato com fluidos e tecidos do animal são formas de exposição para os humanos, como por exemplo a tripanossomíase, pelo contato com o sangue, a leptospirose, pelo contato com a urina, a brucelose por contato com conteúdo uterino e de aborto, a campylobacteriose, o antrax e a colibacilose via fecal-oral e a hepatite E através de contato com fezes e fluidos corporais. Considerações finais. Os fatores de risco que podem ocasionar processos zoonóticos são bastante semelhantes aos que ameaçam os animais silvestres, como a introdução de animais domésticos e ou humanos em um foco natural, transmissão de um hospedeiro infectado a um novo biótipo onde existam hospedeiros suscetíveis, modificação da dinâmica dos hospedeiros ou alteração no equilíbrio ecológico, falta de alimento que obriga os animais reservatórios a se realocar em outras biocenoses, intervenção do homem na modificação dos ecossistemas, mutações positivas no processo epidêmico do agente etiológico, facilitando a sua disseminação e intervenção das aves migratórias e dos vetores. Portanto, pode-se perceber que um desequilíbrio no ciclo biológico dos animais silvestres, seja por diminuição do habitat ou interação com os humanos e as espécies domésticas, existe uma grande chance de disseminação de doenças, muitas com potencial zoonótico. Conclui-se então que no momento em que os humanos ameaçam a vida silvestre,
estão a ameaçar a si próprios. Aqui estão as referências que embasaram esta revisão bibliográfica. Espero ter sido clara ao explanar essas informações. Muito obrigado pela sua atenção.